Sejam muito bem-vindos a mais um programa Saúde e Companhia. A vida não refresca ninguém quando o assunto é tristeza. Você tem andado com seu coração triste? Ou conhece alguém que tem permanecido assim por algum tempo? São vários os fatores que podem provocar essa sensação. Porém, quando isso se torna uma coisa mais presente na nossa vida, é hora da gente parar e pensar o que está acontecendo. Que motivo está me levando a isso? Vários são esses motivos. Mas um motivo que nós vamos conversar daqui a pouco sobre ele é a questão da autoestima. Não saia daí que voltamos já já. Estamos de volta com o programa Saúde e Companhia e já estamos aqui com a psicóloga Soraya Marques. Tudo bem, Soraya? Seja bem-vinda. Então, Soraya, nós estamos aqui falando sobre a questão da autoestima. Né? Quais são os elementos, os pilares para a construção dessa autoestima? Esse é um conceito bem interessante, né? A gente fala muito em autoestima e às vezes a gente esquece de dizer o que é isso. Autoestima é o conjunto de pensamentos que você tem a respeito de você mesmo, que vão evocar sentimentos e esses sentimentos vão levar você a comportamentos na área profissional, na área social, na área afetiva. E esse processo de construção dessa autoestima, o que a gente sabe hoje é que ela começa desde muito cedo. Quer ver uma coisa que a gente costuma fazer com as crianças? É o que eu chamo de pseudo-elogio. A gente começa e diz assim, a criança traz um desenho, aí você diz, olha que desenho legal, mas você saiu da linha, mas poderia ter mudado a cor, mas é um pseudo-elogio, né? E isso dentro do processo de construção do desenvolvimento é um dos fatores que a gente observa muito, né, com os pais. Então dentro desse processo de construção dinâmica, isso é um fator que na prática enviesa muito. De maneira geral, o que a gente sabe hoje é que adultos com uma autoestima mais fortalecida são adultos que tomam decisões de uma maneira mais assertiva, que são mais resilientes diante das intempéries da vida que acontecem com todos nós. E um dos fatores importantes também é a permanência, a estabilidade dessa autoestima, né? Evitar essa oscilação que a gente chama de sobreestima. É um termo diferente que a gente ouve falar pouco, mas significa justamente uma pseudo-autoestima, porque a pessoa se sente muito bem, mas em momentos de dificuldade, essa máscara dessa autoestima acaba caindo. A gente vem falando já no outro programa da questão do se abastecer, né? Abastecer a nossa pessoa justamente para que a gente, em momentos de crise, de algum tipo de crise, a gente tenha aonde buscar dentro da gente aquelas forças necessárias para poder superar isso. Geralmente dentro da construção desse processo de autoestima e de identidade, o que muitas vezes se observa é que os valores são depositados num pilar só. Então, por exemplo, um alto executivo que investe muito tempo, muita energia, tem o foco na vida profissional. Se dali vem essa fonte de autovalorização, o que acontece quando se perde o emprego? Quando essa carreira não deslancha tão bem como vinha até então. Então, o que se sugere é que essas energias sejam investidas em diferentes pilares, em diferentes fontes, né? Na vida profissional, mas também na vida social, na vida afetiva, com a família, com os filhos, porque aí você tem um leque que lhe fortalece dependendo da tempestade onde cair. Exatamente. Né? Se cair um pilar, você tem outros, né? Eu queria até mostrar uma sugestão de leitura para você. O livro Cartas a Theo. É um livro que são as cartas que Van Gogh escrevia para o seu irmão Theo. E eu fiz questão de trazer isso para a questão da autoestima, porque o Van Gogh tinha uma insegurança muito grande, né? E inclusive na época vivo só conseguiu vender um quadro por um preço ínfimo, insignificante. E hoje tem aí as obras dele, valores milhares de centenas de milhares de dólares, né? E de milhões de dólares, né? E então nós temos
eu queria mostrar esse caso porque muitas vezes nós nos encontramos nessa situação. Mas aí tem uma questão interessante, sabe? Essa questão da tristeza enquanto um possível quadro patológico, né? A tristeza, ela faz parte do nosso repertório emocional. Exatamente. E ela tem uma função dentro desse contexto, que é justamente levar a pessoa a um processo de introspecção, de identificar o que pode ser melhorado. A dificuldade acontece justamente quando esse período de tristeza já dura, né, um tempo significativo, quando ele já começa a comprometer as atividades da pessoa, e tudo isso pode levar a um quadro patológico chamado episódio depressivo, né, um quadro de depressão. Aí realmente não tem nenhum demérito, é uma patologia que pode acometer, né, qualquer um de nós. Qualquer um de nós, né? Quer dizer, e existem alguns momentos na nossa vida que a gente até pode buscar as tais forças dentro da gente, né? Que a gente guarda quando se abastece, mas muitas vezes a situação é tão pesada, tão difícil, num quadro desse, por exemplo, que aí já vira uma coisa patológica, a gente não está conseguindo reverter a situação e a necessidade de ajuda profissional. E existe um certo preconceito ainda, não é? Um certo preconceito mesmo em relação à questão da terapia, né? Da psicoterapia. A gente tem muito preconceito mesmo, como você falou, né? A gente ainda tem muita dificuldade, ainda se enxerga a saúde emocional como uma fonte de fraqueza, não foi bom o suficiente, por isso que está assim. E na verdade não é isso. Assim como a gente tem a saúde biológica, como a gente vem falando nos programas, a gente tem também a saúde emocional que precisa ser cuidada, zelada. E a gente não tem muito isso. Então, quando você está 15 dias com tosse, você não vai na livraria procurar um livro de como curar sua tosse em 15 dias. Exatamente. Né? E às vezes, nesse processo emocional, essas fugas acontecem. E se esse preconceito não existisse, talvez a procura por uma opinião especializada viesse antes. E às vezes, na saúde emocional, a gente ainda tem esses preconceitos que inviabilizam, às vezes, a busca por ajuda. Não se trata de patologizar qualquer sentimento, não é isso que se quer. Porque a tristeza é uma coisa normal que acontece. Exatamente. Como você falou, faz parte da vida. E a individualidade é importante, sabe? Respeitar o ser humano, respeitar as características de cada um e o que faz a diferença de cada um, né, dentro do contexto onde ele está inserido. Pois é, falando em contexto inserido, tem a questão do espaço, né? Quer dizer, eu acho que o espaço, o ambiente, né, ele também interfere bastante nisso, né? O homem, assim como ele interfere no ambiente, ele é interferido por ele, né? Então é uma relação muito de causa e efeito, de troca. Ok, Soraya, eu quero aproveitar para agradecer aqui os nossos patrocinadores, a Residencial Home Decor e a Nova DFL. E nós vamos pedir agora o nosso comercial e voltamos daqui a pouco. Você está assistindo ao programa Saúde e Companhia. É um programa patrocinado pela Nova DFL. A Nova DFL é uma empresa de materiais odontológicos líder na América Latina. Ela, além dessa liderança na América Latina, ela também vende para mais de 55 países no mundo inteiro. Você que é meu colega, cirurgião dentista, sabe que dentro do nosso consultório, os produtos da Nova DFL são muito importantes. Nós temos produtos de primeira linha, não só nos anestésicos. Vocês podem ver que nós temos o clareador Total Blank, que eu vou ter a oportunidade de estar mostrando a você e principalmente a você acadêmico. E eu quero mostrar bem próximo para você a manipulação desse material, a facilidade da manipulação desse material e os resultados, tanto para a gente como profissional, como também para o paciente, os bons resultados da utilização desse produto, Total Blank Clareador Dental. Mas a Nova DFL tem outros produtos que a gente vai estar podendo estar mostrando para vocês aqui durante os nossos programas. Eu já estou aqui no estúdio com o Marcelo Barbosa. Tudo bem, Marcelo? Tudo bem. Bom te ver aqui de novo. Que bom. Então, Marcelo, aliás, eu estava falando aqui da Nova DFL, que é nossa parceira, e tem também a Residencial Home Decor, né, Marcelo? Exatamente. Aliás, nossa parceira, a Residencial,
com os modulados, e a Home Decor com todos os cenários, as mesas que porventura nossos clientes quiserem vir conhecer para tirar a prova do bom gosto da mercadoria da Home Decor. É bom ter a Residencial Home Decor como parceiro do nosso programa, já que a gente está falando de bem-estar, de qualidade de vida. Eu estava conversando com a psicóloga Soraya Marques e nós estávamos falando da questão da autoestima. E até eu tive a oportunidade de perguntar a ela sobre a questão da interferência do espaço, em relação ao espaço e ao ambiente, né? E ela estava falando, sem dúvida, da importância dessa relação dialética, né? Que você influi no ambiente, no espaço, e ele também influi em você. E em relação a essa questão da autoestima, na arquitetura, né, e no design, né? Isso. No nosso escritório, a gente sempre visa realmente conhecer o cliente como um todo. É muito importante quando você vai fazer um projeto que você tenha um perfil. Esse perfil é traduzido na decoração, na ambientação ou no projeto de arquitetura. É individual mesmo, é uma questão bem específica quando você lida com todas as sensações, todo o sentimento e a vontade daquela pessoa em obter e estar em determinado momento. Ele interfere no cenário, ele interfere no espaço e com certeza aquilo ali traz a ele o bem-estar, a sensação que ele conseguiu nivelar-se ou tentar também mostrar ao externo que ele está no nível que ele almeja. Então, através da ambientação, através da arquitetura, o ser humano também não só ele se satisfaz, mas ele pode produzir a sua imagem. Por isso você está colocando que no teu escritório vocês primeiro conhecem bem o cliente para saber correto. O que... A gente até diz que a questão da psicologia, ela anda muito paralela à própria arquitetura, né? Conversando também com a nossa amiga e a Soraya, nós trocamos essa ideia e é incrivelmente parecido. Como muitas vezes as pessoas podem chegar e dizer: eu não estou me sentindo bem, minha autoestima está baixa, vou conversar com um travesseiro que resolve, ou então estou com vontade, vou mobiliar minha casa, fazer um projeto, compro uma revista e ali eu sigo. Só que se esquece que cada indivíduo tem a sua propriedade. Então, nós encontramos sempre indivíduos que eles têm imprimido no projeto aquilo que mais vai lhe trazer o bem-estar, né? A felicidade, a sensação de paz, de tranquilidade. Então, quando você faz um ambiente que seja um escritório, é um escritório para quem? Qual é a profissão? O que ele quer sentir? Então, você vai fazer uma casa para quem? Qual é o estilo daquela pessoa? Então, realmente a gente chega a esse conceito que é muito importante. A questão do bem-estar, a questão de se sentir bem, ela é traduzida muito através da arquitetura e dos objetos que vão identificar isso. Agora, falando assim, mais objetivamente sobre isso, você fez uma matéria, né? Temos. A gente tem uma matéria sobre isso. Na Casa Cor nós vamos relatar, passear e mostrar como funciona a questão ambiente com o nosso patrocinador da residencial e também podemos mostrar essa relação da função. Ok. Vamos chamar então essa matéria?